O governo chinês está endividando países para ameaçar sua soberania e expandir sua influência pelo mundo. Será que Xi Jinping vai mesmo atingir seus objetivos? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi escrito por Quintessência, revisado e narrado por Coreia com K. Foi veiculada recentemente a informação de que o governo chinês instalou uma base de espionagem em Cuba, a apenas 160 quilômetros da costa da Flórida. Essa ousada tática é apenas mais um passo na direção de enfrentar seu maior rival em escala global. E isso numa época em que as tensões entre as duas maiores economias mundiais apenas aumentam. Contudo, a tática chinesa representa ainda mais o desejo do governo do gigante asiático de expandir seus tentáculos sobre o mundo. Este, porém, não é o único projeto chinês nesse sentido. Existem estratégias muito mais sutis, empregadas pelos comunistas de Pequim na sua tentativa de aumentar a influência sobre diversos continentes, inclusive sobre as Américas. O mais notável desses métodos é, sem dúvida, o da concessão de empréstimos a diversos países pobres. Esse mecanismo faz parte do ambicioso projeto conhecido como Nova Rota da Seda, uma tentativa do governo de Xi Jinping de criar uma rede mundial de infraestrutura. O objetivo alegado, como era de se esperar, é viabilizar o escoamento da produção chinesa para o globo, de forma eficiente, aumentando o potencial econômico do grande país. A realidade, porém, é que existem outros objetivos escusos envolvidos nesse projeto. O governo chinês tem concedido empréstimos por meio dos bancos do país a diversas nações do terceiro mundo, em condições contratuais mais do que draconianas, diga-se de passagem. Esses empréstimos são destinados à infraestrutura, que tipicamente realizam poucos investimentos na área. Assim, diversos estados se tornaram cada vez mais dependentes dos empréstimos chineses para ampliar suas estruturas ferroviárias, portuárias ou industriais. Por exemplo, o Quênia tem uma relação duradoura com a China em matéria de financiamentos. As autoridades chinesas se orgulham da sinergia entre as estratégias de desenvolvimento de ambos países. Os bancos chineses despejaram fortunas no país para que aquele governo investisse nos setores de comunicação, saúde, educação e infraestrutura. Já a Zâmbia, outro país africano, recebeu bilhões de dólares em empréstimos chineses nos últimos 20 anos para construir represas, ferrovias e estradas. Em outros casos, os empréstimos eram concedidos a nações já endividadas, por meio de empresas de fachada. A citada Zâmbia e também a Indonésia receberam empréstimos de bilhões de dólares por baixo dos panos, sem que esses valores aparecessem nos balanços estatais. No fim das contas, porém, os governos precisaram resgatar esses projetos, que se tornaram grandes furadas. A estimativa é de que a China tenha concedido empréstimos de 385 bilhões de dólares de maneira escusa, para nada menos que 88 países. Contudo, o fato é que o problema da dívida das nações pobres acabou se tornando insustentável no longo prazo. Hoje, a dívida dos países subdesenvolvidos com a China é 4 vezes maior do que em 2010. Acredita-se que pelo menos 40 deles possuam dívidas superiores a 10% de seu PIB, apenas com o governo de Xi Jinping. O gigante asiático já é o maior credor do mundo, superando o Banco Mundial e o FMI. O pior de tudo é que seus juros são altos, parecidos com o do mercado comercial, sendo 4 vezes maiores do que os citados bancos globalistas. O período de pagamento dessas dívidas também é mais curto, o que pressiona ainda mais os países endividados. E o caso de países que estão num beco sem saída por conta das dívidas com os chineses não são raros. O Suriname, nosso vizinho do norte, possui 17% de sua dívida pública atrelada à China. Sem ter condições de pagar esses valores, acabou pedindo socorro ao FMI. Já Gana obteve 5 bilhões de dólares com a China, ao longo dos anos em 41 empréstimos. Foram feitos com toda essa grana investimentos nas áreas de transporte, energia e agricultura. Agora, o país atravessa uma crise econômica e não consegue mais pagar o boletão. Partindo para o Sudeste Asiático, Laos contraiu uma dívida de 3 bilhões e meio de dólares com os chineses para construir um sistema ferroviário. Agora o pagamento dessa dívida equivale a 1/4 do seu PIB, todos os anos. Já no Paquistão, outro país altamente endividado, as condições draconianas impostas pelos chineses já cobram seu preço. No país vizinho à Índia, milhares de pessoas já perderam seu emprego no setor têxtil, porque ele está tão endividado no exterior que não consegue manter seu fornecimento de energia elétrica. Já o citado governo do Quênia
reteve o salário de milhares de funcionários públicos para ter caixa suficiente para quitar os empréstimos contraídos no exterior, especialmente junto à China. A Zâmbia, por sua vez, perdeu a maioria de suas reservas em dólares com os pagamentos recorrentes aos bancos chineses. Essas divisas eram tipicamente usadas para comprar commodities, como petróleo, representando um grave problema para o governo. A dívida total da Zâmbia com a China era de 6,6 bilhões de dólares, um terço de toda a sua dívida. Sem reservas internacionais, o país deu o calote, ficando sem possibilidade de contrair novos empréstimos. A partir daí, a situação econômica da Zâmbia só piorou. A inflação atingiu os 50%, o país enfrenta sua maior taxa de desemprego em décadas e a moeda nacional perdeu 30% de seu valor em apenas 7 meses. Atualmente, 3,5 milhões de zambianos passam fome. O Sri Lanka, situado na Ásia, também deu calote em sua dívida com a China. Desde então, o pequeno país vem sofrendo uma crise econômica. A inflação acumulada chega aos 50%. 500 mil de empregos no setor industrial foram perdidos, e metade da população se encontra abaixo da linha da pobreza. Já o Paquistão e a República do Congo perderam metade de suas reservas internacionais devido ao pagamento de suas dívidas. Por sua vez, países como Mongólia e Etiópia têm apenas poucos meses de reservas internacionais para comprar itens importados, como alimentos e combustíveis. O colapso econômico desses locais é realmente uma tragédia, mas a coisa não para por aí. O grande problema é que a China usa o calote dessas dívidas para tomar ativos dos países, como portos e até mesmo locais nos quais poderá instalar futuras bases. O Sri Lanka, por exemplo, precisou conceder a uma estatal chinesa o controle de 70% de um dos seus portos por 99 anos. Existe então a desconfiança de que a China tem endividado países pobres de propósito para tomar ativos importantes e estratégicos em seu território. Esses empréstimos seriam uma ameaça real à soberania desses países. Embora os riscos sejam evidentes e os casos de países que se deram mal ao contrair empréstimos com a China não sejam raros, esse problema está longe do fim. Recentemente, Honduras deixou de reconhecer Taiwan como uma nação para se aproximar da China. O objetivo desse movimento canalha é conseguir financiamentos para melhorar a situação econômica precária do país da América Central. Ao todo, 17 acordos foram fechados entre a ditadura chinesa e o governo de Honduras, que age dessa forma como se tivesse vendido a alma ao diabo. É claro que nesse contexto fica a grande pergunta: por que tantos governos se endividam com a China, mesmo cientes dos riscos que correm? E a resposta para a questão é bastante simples. Os governos tomam essa atitude por motivos puramente eleitoreiros. Trata-se, no fim das contas, de pura politicagem. Com o despejo de bilhões de dólares em seus cofres, os políticos dessas republiquetas americanas, africanas e asiáticas podem fazer uma montanha de obras públicas, estradas, portos, indústrias, dentre outros. No longo prazo, todas essas obras se mostrarão inúteis. Nós, brasileiros, sabemos bem como a coisa funciona. No curto prazo, porém, o governante fica bem na fita, dando ao país a falsa impressão de desenvolvimento. Além disso, como era de se esperar, rola uma corrupção esperta nesses casos de financiamento chinês. Uma parte generosa dessa grana despejada vai direto para o bolso dos políticos e empreiteiros. E também existe a questão do desenvolvimentismo. Aquela ideia de que o que falta para os países pobres se tornarem ricos é gastar dinheiro com grandes obras públicas. No fim das contas, todos esses fatores apenas aprofundam as crises e fazem esses países se tornarem ainda mais pobres. Contudo, por mais nocivos que esses empréstimos chineses possam parecer e por mais diabólicos que sejam seus reais objetivos, o fato é que o governo da China não conseguirá prevalecer em seus intentos. Em primeiro lugar, suas obras ao redor do mundo já estão provando ser um verdadeiro fiasco. Nós, inclusive, já tratamos desse tema no vídeo. Megaprojetos de engenharia promovidos pela China ao redor do mundo estão colapsando. O link está aqui na descrição. Além disso, porém, existe o principal ponto a ser considerado nessa história. O desenvolvimentismo chinês é uma bomba que estourará no colo da própria China. O gigante asiático já enfrenta esse problema internamente, com imensas obras que consumiram montanhas de recursos sem nenhuma utilidade prática. O governo de Pequim está apenas exportando esse problema, triplicando a aposta e fazendo com que sua crise, no fim das contas, seja ainda maior. O seu desejo de se tornar um gigante econômico, dona de grande parte do mundo, vai se esfacelar, como seus prédios que precisam ser demolidos com cada vez mais velocidade. Infelizmente, para os países pobres envolvidos por essa teia chinesa, a coisa tende a ser igualmente desastrosa. No fim das contas, trata-se de um problema que, mais uma vez,
foi causado por estados interventores, corruptos e ditatoriais. E a conta, como sempre, recairá sobre a população dessas nações. Obrigado por sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Caso deseje ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone da campainha. Escreva artigos você também, acesse visãolibertaria.com. Até a próxima e tchau, obrigado.